Pessoal, prontos para a aula de hoje? A nossa aula de hoje, o tema é: o Redentor conhece a sua igreja e a chama ao arrependimento. E nós fazemos parte da Igreja de Cristo, então vamos entender um pouco o que é que essa aula tem para a gente, tá bom? Mas como sempre a gente faz, vamos fazer a nossa oração antes de começar a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigado por tomar conta de nós. Muito obrigado por tudo que tens feito por nós. Te pedimos, Senhor, que nos ajude, que abra o nosso coração, ilumine a nossa mente, para que possamos entender a aula de hoje e usar a Tua palavra durante a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Bem, a aula de hoje, nós temos duas palavras-chave. A primeira palavra é elogio. O que é um elogio? Né? Elogio é enaltecer uma qualidade, uma virtude. Né? Então, quando é que vocês ganham um elogio? Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês uma criança que arrumou os brinquedos, que ajuda a mamãe dentro de casa. Né? Então, quando você faz esse tipo de ações, né, você recebe um elogio. E o que seria uma crítica? Crítica é quando você faz algo errado, né? Então, quando você briga com seu irmão, com um amigo do colégio, tem criança que chama palavrão. Então, você é censurado, é criticado, né? É quando você faz algo errado, tá bom? Agora a gente vai lembrar um pouquinho da aula passada. Vocês se lembram que na aula passada a história contava que João escreveu um livro chamado Apocalipse? Bem, esse livro a gente vai continuar vendo ele hoje, tá? E que quando ele escreveu esse livro, ele estava preso numa ilha chamada Patmos. Né? E o que é que ele escreveu no início desse livro de Apocalipse, que a gente viu na aula passada? A gente viu que Jesus reina. Estão lembrados? Bem, o que é que João viu em Patmos? João em Patmos, ele teve uma visão do céu e das coisas que iriam acontecer. Jesus pediu para ele escrever, né, cartas para as 7 igrejas da Ásia, que eram as 7 maiores igrejas que haviam naquela época. E hoje a história vai ser sobre uma dessas cartas, que foi escrita para a igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante naquela época. E a igreja de Éfeso, a igreja, foi fundada por Paulo durante a sua 3ª viagem missionária. Essa igreja em Éfeso teve grandes pastores. Certo? E ela era uma cidade muito importante, a igreja de Éfeso era muito importante porque ela foi responsável por evangelizar boa parte da Ásia. Então, na carta que João escreveu para essa igreja de Éfeso, né, Jesus pediu para ele escrever que ele, Jesus, cuidava e caminhava no meio da igreja. Jesus sabia das dificuldades dessa igreja e essa igreja recebia ajuda de Jesus. Jesus também sabia tudo o que a igreja fazia. Então, ele começa a carta dizendo isso. Nessa mesma carta, Jesus elogia a igreja de Éfeso, porque essa igreja ela não aceitava ensinos falsos. Né? Ela seguia os ensinos verdadeiros que Jesus deixou na Bíblia. E ela também foi elogiada porque não aceitava os ensinos permissivos. O que são ensinos permissivos? É aquilo, meu amigo faz, então eu vou fazer. Não é porque seu amigo faz que você pode fazer, porque seu amigo pode estar fazendo uma coisa muito errada.
Então, essa igreja não aceitava esses ensinos permissivos. Ela fazia o que era correto. Mas Jesus também criticou essa igreja. Criticou essa igreja de Éfeso porque ela perdeu o amor pela pregação. Então ela parou de pregar, de contar para as outras pessoas, né, quem era Jesus. E passou mais somente a cuidar de si mesmo. Ou seja, ela só falava de Jesus para quem já estava na igreja. Quem estava fora da igreja não conhecia Jesus. Então Jesus criticou a igreja por causa disso. E Jesus convocou, pediu que essa igreja se arrependesse. Essa igreja precisava se arrepender. Agora, o que é que tem a ver esta carta que foi escrita para a igreja de Éfeso lá atrás, há muito tempo atrás, com a gente? Comigo e com você? Tem a ver que a gente faz parte da igreja de Cristo também. E que tudo que ele ensinou para essa igreja, tudo que ele falou para essa igreja, vale para a gente. Então, Jesus, que cuidava da igreja de Éfeso, também cuida de nós. Ele sabe o que nós fazemos. E ele nos ajuda, como ajudava a igreja de Éfeso. Jesus, que elogiou a igreja de Éfeso, ela também se alegra com você quando você faz boas coisas. Ou seja, quando você ora, quando você obedece aos seus pais, quando você ensina de Jesus aos seus amigos, Jesus também se alegra de você. Jesus, que criticou e pediu arrependimento da igreja de Éfeso, Jesus quer que você também evangelize, fale de Jesus para os seus amigos, e Jesus também quer que você se arrependa quando você faz algum pecado, quando você peca, quando você faz algo errado. Tá? E ele faz isso por meio do Espírito Santo que habita em nós e por meio da Bíblia. E por último, Jesus fez uma promessa para a igreja de Éfeso, e que também vai valer para a gente. Qual foi a promessa? Ele começa falando assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E a promessa foi: os que não se arrependessem seriam punidos, mas os que se arrependessem iriam viver na presença de Deus, gozando das bênçãos por toda a eternidade. E essa promessa vale para mim e para você. Então, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós vamos poder gozar das bênçãos de Deus, né, e da presença de Deus por todo o resto do tempo, por toda a eternidade. Você e eu somos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? E o que é que a gente deve fazer? Todos nós devemos cumprir essa ordem que Jesus deixou, né? Devemos falar de Jesus aos nossos amigos, orar pelos missionários. Quem são os missionários? São as pessoas que estão pelo mundo, né, divulgando a palavra de Jesus, né? E nós também somos missionários. E contribuir para a obra até que Jesus volte, né? Então, diferente de Éfeso, a nossa igreja presbiteriana de Pinheiros ama missões, né? Ama falar do Evangelho, ama falar de Jesus e fazer com que as outras pessoas que não conhecem Jesus passem a conhecer Jesus. E nós não devemos errar como a igreja de Éfeso e parar de falar de Jesus. Nem eu, nem você e toda a nossa igreja de Pinheiros. O que nós aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje nós aprendemos que Jesus cuidou e sabia o que a igreja de Éfeso fazia. Que Jesus elogiou, que Jesus criticou, que Jesus pediu que eles se arrependessem e Jesus fez uma promessa para eles. Aprendemos também que tudo isso vale para mim e para você. Nós devemos falar de Jesus, nós devemos nos arrepender
dos nossos pecados, porque tem uma promessa para nós que nos arrependemos dos nossos pecados. A promessa foi que nós iremos viver na presença de Deus, gozando das bênçãos por toda a eternidade. Então é isso que nós temos que aprender na aula de hoje. O versículo de hoje está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um Decorando o Versículo da Semana. Então, vamos lá. O versículo dessa semana é 2 Timóteo 2, 4, 7, que diz assim: Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos ler tudo? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Vamos dar um tempinho para vocês falarem, hein? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. É isso, gente. Leiam durante a semana e decorem. Muito obrigada. Até semana que vem. Beijos. Antes de terminar a nossa aula de hoje, vamos fazer a nossa oração, agradecer a Deus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque Tu deixaste o Espírito Santo que habita em mim, em cada criança que está vendo esse vídeo, ajudando-nos a falar a Tua palavra aos que precisam, evangelizando, seguindo a Tua ordem, conforme vimos na aula de hoje. Nos ajuda a nos arrependermos dos nossos pecados para que possamos gozar da Tua presença eternamente, Pai. E te peço, Pai, para que ajude a nossa igreja a ser uma grande igreja missionária, levando a Tua palavra para todo mundo. Te peço também, Pai, que proteja a minha família, a mim, nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus. E eu queria dar um grande abraço em vocês. E vou deixar vocês com um louvor chamado Maranata com o Samuel. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Pode ser agora, ou daqui a meia hora, ou talvez daqui a um mês. O dia não importa, nem a hora também, mas o que importa é que Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem. Como um ladrão que vem para roubar, Jesus vem vindo, vem me buscar. Como um ladrão que vem para roubar, Jesus vem vindo, vem me buscar. Maranata, Maranata, Jesus vem. Maranata, Jesus vem.